Vítor, muito obrigada por nos receberes aqui no cantinho da tua casa, aqui no teu lar, não é? Que certamente será o sítio onde tu te sentes verdadeiramente bem, não é? Estás em família com os teus, nunca esquecendo todas as tuas prioridades e todas as tuas funções. Olha, eu vou começar já assim, porque isto vai ser assim muito natural. Eles começam já a ralhar comigo, porque vão começar a mexer muito, não é? Mas isto é para ser assim, muito natural. Para já, e já tive a oportunidade de dizer isto, dizer-te francamente que é um orgulho dizer que tu és o meu presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha. Para mim é um orgulho, porque vejo em ti e reconheço qualidades de um homem realmente muito bom e de um profissional muito bom. E provaste-o agora no dia da inauguração da nossa sede, da sede do VM, onde mostraste dados muito concretos daquilo que tens feito e daquilo que a Câmara, que o município tem feito nos últimos 4 anos. Deixa-me dizer-te que talvez este trabalho, porque temos que começar o trabalho pela base, eu penso que isto foi o teu ponto de orientação, não é? Começar pela base, isto começar pela base tem muito que se lhe diga, porque não é um trabalho que seja muito visível às vezes, não é? Que aos olhos dos outros não seja um trabalho que pareça muito visível, mas é um trabalho muito importante porque vai solidificar aqui as bases de tudo. Vamos começar aqui por uma coisa muito, muito importante. Tu disseste e que a mim efetivamente, que me despertou muito interesse e que eu prestei muita atenção, que foi pelos regulamentos. Porque efetivamente regulamentaste nestes 4 anos, ou o município regulamentou nestes 4 anos, muita coisa. Fala-me um bocadinho disto. Está bem, olha, para já é muito grato poder receber-vos aqui em minha casa. Este é o nosso casal, é onde vivemos, aqui no campo. E é realmente um porto-abrigo, não é que passo cá muito tempo da minha vida, mas quando chego sinto-me bem, sinto-me à vontade na casa, na família, e portanto é sempre bom chegar aqui. Ter a oportunidade de estar aqui contigo também, eu convosco, também acaba por ser bastante agradável. Olha, e pronto, é fazer as coisas não para que elas sejam vistas, porque sejam fazer grandes coisas, é fazer as coisas porque elas são importantes. Claro. E aquele caminho que trilhámos, quando nos candidatámos há 4 anos, com a convicção de que havia um caminho muito grande a fazer na reorganização do próprio município. E realmente era verdade. As expectativas que tinha em relação a isso, tanto confirmaram-se, e havia que fazer trabalho com a consciência de que era um trabalho que não era visível, mas de facto para mim acaba por ser tão a mais importante que uma grande obra que é visível e algumas estão a decorrer agora. Mas era importante fazer, porque nós tínhamos que realmente criar as condições para que as coisas funcionassem. Claro. Olha, desde logo... Dá-nos assim exemplos sim, são muitas práticos. Coisas. Tínhamos o organograma, que embora tivéssemos feito alterações, ainda não está adaptado àquilo que nós pensamos para o processo, mas portanto a política é mesmo assim, é feita de equilíbrios, e foi aquilo que foi possível apresentar e ser aprovado. Nós fizemos alterações que permitiram ter equipas, desde logo, equipas através de encarregados operacionais, que havia menos encarregados, havia equipas muito grandes, e agora temos mais encarregados que fazem uma gestão mais adequada das próprias equipas. Foi ter também coordenadores técnicos, também no desenvolvimento das diversas funções administrativas, que pudessem ter equipas de trabalho e que pudessem também ter uma resposta diferente. Foi, portanto, contratualização de mais técnicos superiores, com pessoas com outras competências, com mais conhecimentos e que aportavam com certeza também mais capacidade de trabalho e de conhecimento para a Câmara Municipal. Foi também criar as chefias nesta orientação, com a criação de uma outra unidade, complementar e preencher vagas em algumas divisões que não estavam preenchidas. Portanto, foi dotar de uma organização do organograma do município de uma forma diferente. Depois foi também ir complementando as equipas e criando as equipas que pudessem dar mais resposta. Lembro-me que tínhamos 2 pessoas a trabalhar no planeamento, e o planeamento é fundamental, é onde também conseguimos inclusive beber muita da informação, temos conhecimento para podermos, depois também podemos tomar as decisões, as decisões certas, com informação, claro. Sem informação. Hoje temos 6 técnicos
na área do planeamento a trabalhar, ou na área social, que tínhamos 6 técnicos e hoje temos 22 técnicos na área social. Passámos de 6 para 22. Porque absorvemos um conjunto de competências que o Estado Central delegou nas autarquias ou delegaria em associações e que nós fizemos questão de absorver essas mesmas competências para podermos dar uma resposta integrada consoante as necessidades dos nossos cidadãos, e hoje temos uma resposta totalmente diferente e uma evolução muito grande naquilo que são as respostas dentro do próprio município. Isso foi feito. Ou situações como na área da comunicação, em que tínhamos realmente uma pequena equipa e hoje temos uma equipa com outra dimensão, com outra capacitação, e que também é fruto do resultado que demorou tempo a aparecer, mas hoje podemos ver um novo logotipo que foi criado dentro da nossa equipa, um novo site que foi alimentado e foi construído dentro da nossa equipa da comunicação, e tantas outras coisas que têm vindo a ser feitas e que hoje se vê trabalho, porque realmente foram-se criando as condições para que o trabalho e para que desse acessibilidade a esse trabalho. Mas há outras na área do ambiente, e quando falamos em ambiente, quando se abre o telejornal, há sempre qualquer coisa ligada ao ambiente, é uma preocupação diária que temos todos com o ambiente, todos os problemas que existem no ambiente, e nós tínhamos um engenheiro florestal. Hoje temos 2 engenheiros florestais, um com dinâmicas diferentes, um mais ligado à floresta, outro mais ligado aos espaços verdes, uma arquiteta paisagista, uma engenheira do ambiente e uma bióloga, portanto que faz aqui uma pequena equipa ligada ao ambiente. Dotámos o município de uma série de profissionais, não é? Das mais diversas áreas, para dar respostas necessárias. E as respostas certas para um percurso a longo prazo. É isto. Sim, por exemplo, nesta área do ambiente, como disse, era algo estruturado de forma a dar resposta às necessidades dos municípios nas diversas abordagens que eram feitas, mas também de criar mecanismos e condições para podermos trabalhar na área da sensibilização ambiental, e isso temos feito com diversas dinâmicas, também em parceria com muitas outras entidades. Portanto, mas só tendo equipas, só tendo estrutura, claro, é que se consegue fazer esse caminho. E o regulamento espera. Sim, mas pronto, nestas equipas ainda foram construídas um conjunto de outras equipas, dotando-as de melhores condições, de mais recursos para poderem trabalhar. Mas isto seria suficiente? Não, faltava mais algo, que era realmente também a modernização administrativa. Nós trabalhávamos de uma forma mais arcaica e precisávamos ter realmente de outros requisitos, de outros mecanismos, outras condições de trabalho que fomos também a pouco e pouco criando. Ainda há um espaço de crescimento e há uma necessidade de fazer, mas hoje, portanto, temos realmente condições totalmente distintas em que vamos alimentando os próprios sistemas, em que os sistemas são mais ágeis de funcionar, em que há sempre uma rastreabilidade de tudo aquilo que é feito, porque os sistemas hoje em que trabalhamos assim o permitem, e portanto há uma fiabilidade também maior de tudo aquilo que fazemos, e isso era de facto importante fazer, e esse foi o caminho que fizemos. Mas outra preocupação que temos também, além de criar as condições internas para termos capacidade de fazer o nosso trabalho, as obrigações que temos e dar resposta aos municípios, também é o facto, a necessidade que tínhamos de ter de um atendimento diferenciado em relação a receber os municípios, e criámos o gabinete de apoio ao município. Portanto, aquele cá em baixo, no resto do chão. Um espaço no resto do chão, em que todos os serviços têm a sua representação, todos os municípios são atendidos naquele espaço, e felizmente, tanto depois temos profissionais que estão satisfeitos com o trabalho que fazem e como o fazem, e temos realmente os tais municípios, os tais clientes, utentes, que tanto é raro o dia que não recebamos elogios do trabalho que é feito ali naquele serviço. E, portanto, todas estas coisas que realmente foram se desenvolvendo e que não têm visibilidade ao início, mas que se vão sentindo ao longo do tempo. O atendimento, quando fisicamente se alterou, e toda a estrutura administrativa e a modernização administrativa que foi construindo, permitiu logo ter essa visibilidade, mas há muitas outras coisas que de facto não se vêem, mas que são importantes para se poderem concretizar e se poderem fazer. E esse é o caminho. Nós podemos ir aqui a dezenas de temas, porque são muitos. Mas vamos falar aqui num percurso que foram 4 anos difíceis e duros, não é? Porque esta aqui é a realidade. E muitas vezes as pessoas esquecem isto, que é, vivemos a pior fase, talvez a pior fase de todas para o mundo inteiro, não é? Portanto, tu entras pós-Covid, não é? Numa altura em que estamos todos parados, não é? Que o mundo parou, basicamente é isto. Entras como independente, não é?
ainda por cima, entras como independente, acreditando piamente nas tuas convicções, e quando tu entras como presidente da Câmara, o que é que tu tinhas primeiramente na tua cabeça? Conta-nos lá, porque isto é uma coisa que até eu tenho dúvidas, que é, o que será que o Vítor, quando assumiu o cargo, pensou assim, efetivamente nós temos que trabalhar muito para que isto aconteça? Ainda o tema anterior, que também chegaste a falar e a perguntar, além de todo o processo que foi feito e desenvolvido, faltou dar as questões dos regulamentos. Dos regulamentos. Era importante, e hoje temos quase 50 regulamentos, entre novos e revistos, porque alguns já tinham alguma antiguidade e estavam datados, e isto é uma evolução. Há regulamentos que nós fizemos há 2 anos e, por exemplo, estamos a revê-los, porque o mundo evolui, as coisas evoluem. Ontem faziam sentido, hoje já não fazem. Exatamente, e aprendemos com alguns erros que foram cometidos, com novas exigências que se nos são colocadas. E, portanto, isso também era importante fazê-lo, e fizemos registro de património que estava muito tanto desajustado, que não estava feito. Tudo isso era importante fazer, e esse é um caminho. Há tais coisas que não se vê, mas que para nós foram muito importantes e nós tínhamos que as consolidar. Mas pronto, de facto, há 4 anos, é essa pergunta que fazes agora, há 4 anos, quando nos candidatámos, tínhamos um propósito, portanto, um movimento independente, portanto, uma equipa multidisciplinar ideologicamente, mas também multidisciplinar a nível das competências que cada um trazia. Claro. E fomos construindo, a curiosidade como fomos construindo a nossa equipa, inicialmente entre elementos da Câmara Municipal, candidatos à Câmara Municipal e candidatos à Assembleia, nós fomos colocando pessoas também muito pelas suas competências. Portanto, entrou o Curado, pessoas ligadas ligado ao mundo empresarial, também um pouco ao associativismo, o Curado ligado à área da saúde, mas também à área cívica, da forma como sempre se trabalhou e desenvolveu o seu trabalho e a sua participação na comunidade. A Conceição, mais ligada, portanto, à questão da escola, porque foi professora, claro. Também à escola, a nível empresarial, também o facto de trabalhar no CEF também trazia aqui muito conhecimento e aportava muito conhecimento. A própria Joaquim Beato, que é engenheiro de formação, conhecia muito obras, empresário, portanto, fomos construindo a Maria de Jesus, bióloga, a Sara, psicóloga, e, portanto, ligada à ação social, o Bernardo ligado à agricultura, o António Vigal ligado ao desporto e também ao ambiente. Fomos construindo a equipa sempre com pessoas que nos dessem a resposta das diversas necessidades que tivéssemos no nosso projeto. Claro. E foi assim que foi construída a equipa. Procurámos pessoas, mas pessoas que tivessem aquelas competências e que se fossem computando como um puzzle, e portanto foi isso. Depois construímos aquilo que era realmente o nosso programa. Era um programa virado para as pessoas, feito para as pessoas e feito por pessoas. Era isso que fazíamos, queríamos apresentar com uma proximidade maior do que aquilo que é hábito mesmo na política, antes de, portanto, hoje... Sim, porque num partido se calhar seria impossível eu estar aqui a tratar o Presidente da Câmara por tu, não é? Sem ter dado um guião de perguntas do que é que iríamos aqui falar ou não, como estamos aqui, se calhar seria impossível isto acontecer, não é? Haverá eventualmente, mas... É o perfil de cada um e, portanto, claro. É esta vontade, portanto, sem rede, sabendo que às vezes podemos cair, mas sem rede e de avançar sem medo de fazer aquilo que é a nossa convicção que queremos fazer. E o que nós queremos fazer, portanto, era um projeto de pessoas para pessoas, de maior proximidade, e acho que o fizemos. Atendemos qualquer da variação do gabinete, o próprio atendimento dos nossos técnicos aumentou, de forma a darmos mais respostas. Fomos cada vez mais parte da solução e menos parte do problema. Portanto, acho que há uma filosofia um pouco hoje diferente no município, de uma maior abordagem, de uma maior proximidade, que é a nossa, mas que ao fim e ao cabo também quisemos transmitir e transportar para o próprio município. Claro. Isso foi, de facto, claro. Foi algo que aportamos. Depois, com a construção de uma estratégia, nós quando entramos não tínhamos experiência autárquica ao nível do município, eu ainda tinha a nível da freguesia, mas era de uma dimensão completamente distinta, e portanto tivemos que absorver muitos dossiês, tivemos que aprender muito, portanto tivemos uma equipa desde o executivo ao gabinete e um conjunto de técnicos também que nos foram trabalhando imenso, e depois fomos fazer o nosso caminho, realmente daquilo que precisávamos de estudos, precisávamos de projetos, e foi isso que fomos fazendo. Fomos construindo um conjunto de saberes, desde logo com o Master Plan, portanto traz aqui é fundamental naquilo que é a nossa estratégia de futuro, mas desde a estratégia de saúde, a estratégia do desporto, os planos da habitação, fomos criando todas estas ferramentas
para recolhermos informação, percebermos onde é que estamos e depois de sabermos onde é que estamos, para onde queremos ir. E nós precisávamos saber isso, era onde estamos, o nosso enquadramento no nosso concelho, o nosso enquadramento na nossa região e depois aquilo que pretendíamos fazer e como o conseguimos fazer e que meios temos ao nosso alcance. Claro. Nós vimos no pós-Covid, vimos também no final de um quadro comunitário 2020, que estava em fim de carreira, em que as verbas estavam-se a terminar. Claro. O 2030 que tardou em arrancar e que também que foram criadas um conjunto de dificuldades para podermos fazer projetos para fazer coisas, mas também não tínhamos projetos, tínhamos que ter. Nós, tanto temos, nos 2 primeiros anos, 2,5, gastámos cerca de 1,5 milhão de euros em projetos, porque sem projeto não há obra, não se pode fazer. E, portanto, foi criando as prioridades. Sem ideia não há projeto e sem projeto não há obra, não é? Depois também percebemos e fomos aprendendo que, portanto, estamos sempre... E isto desculpa estar a interromper, isto é importantíssimo explicar às pessoas, que efetivamente este trabalho de gabinete, de estar horas e horas infindáveis, que eu nem faço ideia, não é? Mas devem ter sido aliás, são ainda muitas, este trabalho de gabinete e de estudo e é importantíssimo para que a nossa cidade cresça. Vamos falar isto com uma linguagem muito simples, não é? Para que a nossa cidade cresça ao nível do turismo, ao nível empresário, ao nível da saúde, ao nível da economia, ao nível da educação, não é? Vão permitir que a cidade cresça de uma outra forma completamente diferente, ou seja, sustentada, não é? Com uma visão virada para o futuro, com uma sustentabilidade ao nível da economia, do turismo, da educação, do ambiente, e estas horas passadas no gabinete e este investimento em estudos foram muito importantes para pensar numa cidade a longo prazo. Sim, dar realmente futuro à cidade, futuro ao concelho, porque aquilo que fomos esperando foi preparando conhecimento e ter conhecimento e sabermos o que temos e para onde queremos ir. E tivemos também a felicidade, e se calhar a coincidência ou não, o que é certo é que nestes últimos 4 anos o nosso concelho cresceu 9%, quando em 2011 a 2021 teve um pequeno decréscimo de 0,6% na população. E de facto temos de estar preparados para isto, e se realmente há todas estas alterações demográficas, inclusive, temos que criar as condições para receber estas pessoas que vêm a mais, continuar a dar boas condições aos que cá estão e saber nos adaptar, porque realmente o mundo mudou. Claro. Há muitas coisas diferentes, fala-se em tanta coisa nas questões da segurança, nas questões da imigração, tudo isto traz um aporte diferente e uma necessidade de nós estarmos bem preparados, ter bem conhecimento de tudo para depois podermos tomar as decisões e podermos agir e estarmos preparados também a nível, como falei há bocadinho, dos tais projetos, de ter as coisas encadeadas para podermos fazer candidaturas, para lançarmos obra, para fazermos novas iniciativas. Portanto, é um processo que temos que estar preparados para isso. E isso foi o caminho que fizemos e que quando chegámos não tínhamos essa preparação e que fomos pouco e pouco criando condições e hoje estamos... E ao fim e ao cabo fomos mostrando que já estamos preparados, porque já desenvolvemos muito trabalho e que agora sempre temos mais à vontade agora para dar continuidade a um trabalho de um projeto que inicialmente tínhamos falado de 8 anos e que gostaríamos hoje de poder continuar a concretizá-lo, porque temos mais ferramentas, já temos mais conhecimento e temos muita coisa encadeada e preparada para dar continuidade. Para isto é preciso que as pessoas percebam muito bem isto é um projeto de continuidade. Portanto, como é que tu pensas a cidade daqui a 8 anos? Olha, a cidade vai continuar a crescer, porque ela cada vez é mais apelativa. Estamos onde estivemos sempre, estamos geograficamente muito bem situados, mas cada vez isto tem um valor ainda maior. Claro. Porque quando estamos perto de Lisboa, de uma grande metrópole, que realmente tem uma necessidade muito grande de pessoas a trabalhar, mas que as pessoas hoje também já não se sentem tão confortáveis a trabalhar em Lisboa, ou melhor, se podem trabalhar, já não querem viver, e querem viver em terras, em localidades como as Caldas da Rainha, que tem, tanto a nível, é uma cidade das maiores cidades da região oeste, portanto, da região oeste é a maior cidade, no Ribatejo é a maior cidade, portanto, fizemos esta ligação do futuro ao VT, portanto, estamos a criar uma nova NUT, portanto também é da maior cidade, e só nos Chapelaria que não é a maior cidade, que é a segunda cidade. Claro. E isto aporta muita importância para aquilo que é a evolução e o crescimento do nosso concelho. Depois,
a par disto, temos praia, pertinho, e temos um interior. Portanto, temos aqui uma oferta muito, muito generosa. Diversificada. E conseguimos ter tudo, mas tudo aquilo que uma grande cidade conseguimos tem. Atrair investimento? Conseguimos, portanto, nós temos aqui muitas vantagens, mas temos algumas, também, hoje temos algumas desvantagens. Conseguimos atrair investimento em diversos níveis, mas, por exemplo, a nível empresarial, industrial, nomeadamente, ainda estamos reféns da falta de mais espaços empresariais. Porquê? Porque o nosso PDM, que está em revisão e no final deste ano, princípio do próximo ano, estará concluída essa nova revisão e irá permitir um crescimento substantivo da nossa área empresarial. E aí sim teremos ainda mais condições de poder receber empresas que de vez em quando já nos batem à porta à procura de espaços, mas que não temos assim tantos espaços porque o nosso PDM, portanto, inibia um conjunto de território que nós agora propusemos e que estamos convictos que vai ser aceito e seremos cada vez mais apelativos para receber mais investimento. Agora, este investimento de indústrias ou de empresas com maior dimensão, mas temos de facto um grande investimento na área do comércio, na área dos serviços, até hoje na área da saúde, em que temos, portanto, 2 investidores privados para investir na área da saúde. Portanto, 2 entidades que querem montar clínica e hospital, a par daquilo que também o nosso Montepio quer desenvolver e quer também fazer esta área. Portanto, há aqui uma vontade muito grande, realmente, de investimento na nossa região. E se estas 3 entidades, e sabem que estão todas a correr para o mesmo, estão disponíveis para fazer, é porque realmente há espaço de mercado. Da mesma forma que ainda há pouco tempo, há 2 anos, abriu mais um supermercado de uma cadeia grande e no Centro-Sul foi a segunda loja a ser construída. Portanto, porque há conhecimento, há os tais estudos que os outros fazem, que muitas vezes nós não tínhamos conhecimento e que hoje temos muito mais capacidade, e veem nas Caldas realmente uma terra com muitas oportunidades. E o que é certo é que esses investimentos foram feitos, estão a ser feitos e estão a ter sucesso. E acredito que aqueles que vão ser feitos na área da saúde e outros que estão a ser desencadeados, desenvolvidos, vão ter sucesso, porque realmente criou-se aqui uma dinâmica muito grande no nosso concelho, com muitas respostas. Respostas, desde logo, a nível da educação, a nível do desporto, as questões ambientais também são bastante refletivas, o comércio, os serviços. Portanto, todas as respostas são muito importantes e faz com que as pessoas possam fixar. E isso acontece com aqueles que... Portanto... Por isso, muitas das vezes, desculpa interromper, por isso muitas das vezes os outros que vêm viver para cá veem a cidade de uma forma que nós não conseguimos ver. É verdade. E esta é que é a realidade, não é? A maior parte das pessoas... Tantas pessoas que estão cá a viver e que adoram a nossa cidade e que adoram a dinâmica da nossa cidade. Nós temos que ser críticos e é importante sermos autocríticos e críticos e queremos sempre melhorar. Isso é bom, não é defeito nenhum. Mas acho que temos de ser reconhecidos daquilo que temos e depois ir crescendo e corrigindo. Mas os de fora reconhecem mais aquilo que temos do que propriamente nós caldenses. Não sei se é por sermos exigentes, e isso é bom, como disse, mas é importante também... Ou porque achas que as pessoas não percebem, ainda não perceberam bem o tipo de política que que o município não é tu és uma pessoa, não é? Exatamente, que o conjunto de pessoas tiveram estes 4 anos a desenvolver. Eu penso que já as pessoas já começam a ver alguma coisa. Quando disse que na área social nós desenvolvemos um trabalho diferente e que apoiamos as pessoas com dificuldades de uma outra forma, não fechamos os olhos, não enfiamos a cabeça na areia. Se há um problema, nós temos que ir ao encontro dele para resolver. Mas mais importante que ir ao encontro de um problema para resolver é criar condições para que os problemas não surjam. Exatamente. E este também é um problema que nós temos que ter essa capacidade de perceber. E quando temos depois problemas também na área social, que temos pessoas sem abrigo, pessoas que vivem com dificuldades a nível económico, temos também capacidade de termos respostas. E temos várias soluções. E temos tido várias respostas. E temos por exemplo, variedíssimas soluções. A nível da empregabilidade, na própria Câmara Municipal, temos cerca de 50 pessoas com contratos de emprego apoiado, com pessoas de diversas origens que teriam muita dificuldade em ter um emprego em qualquer outra entidade privada ou pública e que nós lhes demos uma oportunidade. E devo dizer que o sucesso é muito grande, é um sucesso acima dos 80% de pessoas, portanto, que são integradas no mercado de trabalho e que têm sucesso e muitos nestes 3 anos, este processo tem 3 anos e pouco, que já inclusive tiveram a oportunidade de
de concorrer ou no município ou para outras empresas e, portanto, fazer uma vida nova com mais garantia de sucesso. E, portanto, isso é importante fazer, e é criar as condições e criar as oportunidades. É isso que estamos a fazer para que realmente as pessoas possam ter mais futuro, que é aquilo que se pretende. Com isto que eu te vou perguntar, não quero todo parecer que estou aqui a fazer política não é? Naquele sentido, aquela política agressiva, mas esta aqui é... Mas eu sei a resposta, mas eu gostava muito que tu respondesses a isto. Nós podemos prometer às pessoas a vinda do hospital para as Caldas da Rainha, caramba? Olha, nós podemos prometer isto, é porque não é? Já há pessoas a prometer isto. Nós podemos prometer isto às pessoas? Aquilo que nós podemos prometer e concretizar é aquilo que temos vindo a fazer. E prometemos e concretizamos um apoio de 725 mil euros ao hospital para fazer obras na maternidade e na obstetrícia. Que só quem lá vai ter filhos agora é que sabe o que é que lá está. Graças a Deus tem lá uma pessoa que teve bebê e aquilo parece um hotel de 5 estrelas, está lindo. Isso nós podemos fazer, e podemos fazer algo que não nos competia, que foi criar as condições para que não só as parturiantes, as mulheres de Caldas da Rainha, mas de toda a região oeste, pudessem usufruir de um espaço dignificado. Nós podemos fazer obras no centro de saúde, que estamos a fazer obras, ou no DICAD, portanto no centro também ligado à saúde, que já está a funcionar, e podemos fazer obras de reabilitação do centro de saúde e criar as melhores condições para que nesta transição as pessoas possam ser, quer os profissionais, quer os utentes, possam ser bem atendidos e ter as melhores condições, e por isso alugámos o Ramalho Ortigão para que realmente esse serviço pudesse ser feito. Isso nós podemos fazer. Nós podemos reivindicar perante os órgãos governamentais, claro, daquilo que é as necessidades da nossa região. Isso nós podemos fazer. E vamos fazê-lo, e não nos cansamos de fazer. Podemos fazer estudos a indicar qual é a fórmula que deve ser trabalhada para que os decisores do nosso governo possam tomar a decisão. E isso podemos fazer. A decisão não podemos fazer. E a promessa não podemos fazer. Agora, todo o trabalho que temos vindo a fazer é realmente colocar o assunto na ordem do dia, claro, é colocar a informação, vou outra vez na informação, é darmos a informação. Nós temos o trabalho de dar a informação aos nossos governantes para que eles tomem uma boa decisão, porque aquilo que eles tinham era um estudo, uma entidade credível, um estudo, só que era redutor, tinha tempo e distância. Tempo e distância para a localização do hospital são importantes, são fundamentais. Estamos a falar de urgências de saúde, são importantes, mas não são exclusivas. Há muitos mais fatores, desde logo até os regulamentos do território e tantas outras coisas que não foram tidas em conta. Portanto, é um pouco de demagogia prometermos que, claro, se formos eleitos, vamos ter um hospital. Claro. Agora, também digo, é certo, e infelizmente isto acontece, dizer que o facto de sermos independentes, somos vistos de uma forma diferente pelo poder político central. E isto é algo que me estranho, porque mas também nos ultrapassa, não é? Nós, quando nos candidatámos e ganhámos, somos eleitos por uns e passamos a ser dirigentes para todos, portanto, claro, a nossa governação é para, claro, todos, independentemente de quem nos elegeu, e muitas vezes não sentimos isso do Governo Central. Claro. Isso já não se sente muitas vezes entre partidos, com os independentes ainda acresce uma maior dificuldade. Claro. Não podemos prometer. Não podemos prometer. Mas sim, podemos todos trabalhar nesse sentido. Ajudar, não é? E trabalhar nesse sentido. Tu tens sofrido uma política completamente agressiva. Isto é a minha opinião. Agora estou a falar eu, Cláudia Henriques, é aquilo que eu sinto. Às vezes quase que toca ali no ofensivo. E nós podíamos apresentar, se tivéssemos aqui podcast para 1 hora ou 1h30, ou se isto fosse tivéssemos aqui no noticiário, não é? Podíamos apresentar números que comprovam todo o trabalho que tu fizeste, lá estou eu, não pode ser, não é? Que o Executivo fez até hoje. Mas tu não te identificas com este tipo de política agressiva e tens-te mantido até hoje muito fiel aos teus princípios. Muito fiel mesmo. Eu não sei se muitos teriam aqui a coragem de se conterem e de não responderem prontamente a certas quase acusações, não é? Que se fazem.
é porque tu és assim enquanto homem, acho eu também, não é? E porque isto efetivamente não tem nada a ver com a política que o VM quer não é? Quer liderar, com a política que o VM quer liderar, certo? Olha, há um princípio que tenho e quase sempre, não sempre, mas quase sempre consigo concretizar. É não fazer aos outros aquilo que não quero que me façam a mim. Claro. E portanto é raro fazer algo que portanto quero que me façam a mim. E portanto isso é um princípio. Portanto, ou quando assim é, nós fazemos o nosso caminho e outros realmente vão falando, vão dizendo, nós, portanto, às vezes há vontade de responder, há vontade de gritar bem alto, mas, portanto, às vezes também, olha, os cães ladram e a caravana passa. Mas, de facto, já há 4 anos na nossa candidatura, há cerca de 5 anos, quando nos dissemos que nos candidatávamos, houve também algumas vozes desagradáveis, mas, portanto, acho que as pessoas perceberam que, nada daquilo que se dizia era verdade, aqueles que me conheciam perceberam que não era verdade, aqueles que não conheciam passaram a conhecer, também acho que fizeram perceber que não era verdade. Portanto, somos uma pessoa de trabalho, de diálogo, direta, frontal, e que realmente não estamos aqui para iludir nem para mentir, não somos perfeitos, erramos, fizemos algumas coisas menos corretas, mas nada que pusesse em causa aquilo que é o interesse público, nada que pusesse em causa os nossos concidadãos. Isso não fizemos. Depois, mais ultimamente, das diversas coisas que estão falando, tem a ver com o facto da própria gestão, a gestão financeira do próprio Ministério. Esta questão das contas, e tantas mentiras. Que tu explicaste tão bem agora quando foi a inauguração da sede. Tantas mentiras se têm dito e não realmente acho que há que parar e eu acho que nós vamos concorrer a estas eleições mais uma vez. E claro que dentro do nosso grupo, da nossa equipa, não somos todos iguais e há uns que aguentam sem falar e há outros que sentem a necessidade de fazer e somos todos diferentes e acho que também temos que nos respeitar. Eu vou manter a mesma linha, a mesma orientação de que tenho que apresentar o nosso programa, a nossa convicção, as nossas ideias, aquilo que queremos, os nossos projetos e é isso que vamos fazer. Os outros apresentarão os outros e vão aproveitar para dizer mal de nós. Claro, mas não é por aí que eu irei. Admito que nem todos teremos esse comportamento e essa paciência e essa pachorra, mas eu espero continuar a ter. Essa paciência mesmo, não é? Essa pachorra. Por exemplo, em relação a contas, quando se fala que estamos endividados, temos 2 milhões e tínhamos a final do ano 2 milhões, comparando anos com anos 2 milhões e 300, que é dos empréstimos mais baixos dos últimos 25 anos. Sim, tu explicaste isto quando foi agora a inauguração da nossa sede. Diz-nos lá novamente esses números, que é para as pessoas terem noção, efetivamente, porque esses números refletem muito das contas que se passam e que é verdade, Portanto, eu estava a falar que realmente os empréstimos são de 2 milhões e 300 no final do ano de 2024, dos mais baixos dos últimos 25 anos. Ou se estamos a falar de resultados transitados, que tivemos valores de cerca de 8 milhões, dos mais altos dos últimos 25 anos, e há 5 anos eram 6 milhões e há 15 anos eram 4 milhões. Portanto, para vermos a dimensão, portanto, dos mais altos. Dos empréstimos já falámos. Depois das dívidas a fornecedores ao final de cada ano, dos mais baixos dos últimos 25 anos. Sim, temos depois a nível de resultados, a nível de orçamento, ainda falando a nível de orçamento executados, o nosso orçamento executado foi cerca de 50 milhões, 10 milhões acima do que quando chegámos, e portanto os maiores sempre também, nunca houve orçamentos desta dimensão, porque realmente conseguimos negociar com as candidaturas, conseguimos fazer isto, conseguimos aquilo, para ter, porque não nos caiu do céu, e isso conseguimos fazer. Mas sim, tivemos 2 anos consecutivos um prejuízo de tanto 2 milhões e 200 e 1 milhão e 700, que tivemos a frontalidade de explicar porque é que aconteceu. Portanto tem a ver com um conjunto de registros que estão a ser feitos, passaram a ser feitos em 23 e em 24 e que até à data não eram feitos, e um significativo, que no primeiro ano foi de 1 milhão e 700 mil euros em amortizações, no segundo ano 1 milhão e 550 em amortizações essas que deviam ter sido inicializadas em 2006, tão simples quanto isto. E, portanto, está explicado, as contas têm bons técnicos na Câmara, temos o revisor oficial de contas que acompanhou as contas. Portanto, há ainda várias entidades depois externas e agora nesta campanha política também a fazer uma avaliação das contas e a dar referência e a valorizar algumas coisas que não têm valor, porque as contas estão lá.
as contas são estas, não são outras, portanto não há aqui nada a esconder, não há nada a enganar, portanto, olha, vamos continuar a fazer o nosso trabalho com toda a frontalidade, com a convicção que estamos a fazer o melhor para o Conselho, porque acreditamos que assim o é. Agora, outros teriam outras opções diferentes? Claro que sim, claro que sim. Agora, não temos a ter demagogia a dizer que nós fazíamos isto, sim. Então, para fazermos isto, ou que devíamos ter feito isto, então o que é que não fazíamos para fazer isto? Claro, exatamente. Portanto, do que é que abdicávamos em prol de, não é? Claro. Estamos aqui a terminar e podem pegar em muita coisa neste podcast e podem ir dizer o que quiserem, porque nós estamos tranquilos cá na nossa vida e com as maiores certezas de que não é de que estamos a fazer tudo bem, mas que estamos a fazer em prol do bem comum. É isto, não é? O Vítor Marques, homem, marido, pai, avô, conta-me lá um bocadinho. Opa, isso é uma história, muito longa, não é? É longa, são 60 anos de vida, portanto já são quase 60 anos, muito intensos, sempre muito intensos, porque sempre... Muito trabalho. Muito trabalho, toda a minha vida foi muito trabalho, muitas horas de trabalho, ligado ao associativismo. Ligado sempre a várias, portanto o trabalho, tive sempre a par do trabalho, outras coisas para fazer, como eu costumo de dizer, a brincar, mas a sério, há uns que vão para a pesca, outros vão para a caça, outros vão para o café, eu dediquei-me sempre a causas associativas, a maior parte delas, desde várias coisas, portanto, a Associação Comercial, o Caldas, a Junta de Freguesia, o MVD mais cedo, portanto, houve sempre uma coisa, alturas muito intensas também da parte empresarial e que fomos construindo também o nosso próprio negócio, a empresa, que, como eu digo, a brincar, mas a sério também, que nesta altura, portanto, com uma pausa, na empresa, porque de facto claro. não posso acompanhar, mas fico muito feliz, portanto, todo o trabalho que é desenvolvido pela família nas empresas e que me permitem estar aqui de alma aberta a desenvolver o trabalho. A receber tudo e todos a toda a hora. É verdade, a toda a hora. Do que é que tu sentes saudades, Vítor? Olha, quando eu digo que, portanto, eu sempre trabalhei muitas horas e tudo isso, é verdade, mas sinto às vezes falta de mais tempo para mim e para a família, para termos momentos, mas pronto, quem não quer ser o homem não veste a pele. Exatamente. E eu vesti esta pele. Mas a família está preparadíssima para te acompanhar em mais 4 anos, não está? Ainda há pouco eu falava ali com a tua mulher e ela dizia-me que também já não se vê noutro registro. Pronto, por toda a vida foi assim. Portanto, não é? Eu acho que preparados não estamos, porventura não podemos não estar preparados, mas estamos conscientes que este foi um desafio e foi uma aposta em que investi e que tive sempre o apoio de todos. Com o apoio dos filhos? Sempre o apoio de todos, sim. E isso é muito importante, não é? É, sim, faz todo sentido. Ok. Vamos ter tempo para falar sobre o nosso plano, ajuda-me, no nosso programa, exatamente. Vamos ter tempo de falar sobre o nosso programa. Vamos ter tempo de falar sobre os assuntos problemáticos e que tanta controvérsia causam. Vamos ter tempo para apresentar tudo aquilo que já fizemos e tudo aquilo que pretendemos fazer. Vamos ter tempo para isso tudo, não é? Agora eu só quero ter tempo para te dar um beijinho, um abraço e para nos despedirmos. Vamos lá. Até já. Está bem? Obrigada por tudo. Obrigada. O nosso slogan é Caldas Acredita. Eu acredito que temos um programa para dar continuidade ao crescimento das Caldas da Rainha e dar futuro aos nossos jovens.